Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas Animalescas. Hoje vamos falar sobre luz na recria. Chegamos nesta altura do ano, é muito comum começarmos a fazer as nossas programações do ano, a introdução de animais nos nossos galinheiros ou a renovação de alguns animais, para que já estamos a planear aquelas alturas mais exigentes de ovos, como festas como o Natal, passagem de ano, e queremos ter os nossos animais na plenitude de trabalho, na sua produção, para garantirmos esses ovos. É importante este tipo de programação. Qualquer tipo de produção, seja mais pequena, seja maior, existe sempre este tipo de dedicação e de planeamentos. É importante fazermos estes planeamentos para quê? Para uma tentativa de evitarmos alguns erros, para diminuirmos as quebras de produção e para programar as épocas mais exigentes. E este tipo de situações é importante. Não só este tipo de situações em que vamos pensar qual será a altura que vamos ter mais exigências da nossa produção, mas também podemos começar a adicionar pequenas coisas que podemos fazer. E aqui nas galinhas e na produção de ovos acaba por não ser diferente. Já falámos aqui nesta situação da questão da luz, falámos mais focado na parte produtiva mesmo, quando iniciamos a produção e a sua influência que ela vai ter, mas não é exclusivo da parte da produção. É importante fazermos também algum trabalho antes dos animais começarem a produzir, e é isso que hoje vamos tentar falar aqui um bocadinho. A nível de luz, temos um vídeo anterior em que falámos, além do que devemos fazer em termos de programa de luz, como é que ela influencia. Se ainda não viste esse vídeo, aconselho a ver, vais perceber qual é a influência na produção e como é que ela vai influenciar, mas hoje vamos falar só na questão da recria. Temos que perceber uma coisa na situação de luz na parte da recria. Primeiro percebemos em que fase do ano estamos. Na altura que estamos aqui, hoje, a gravar este vídeo, estamos numa fase em que a luz está a aumentar de dia para dia, ou seja, os dias estão crescentes em número de horas de luz. E vamos perceber como é que isso funciona. Em termos básicos, até às 10 semanas não temos influência da luz na maturação sexual das aves, ou seja, assim em termos muito genéricos, podemos dizer até que não importa o que vamos fazer com a luz até às 10 semanas. Claro que isto não é bem verdade, porque existem dentro de cada linha comercial as indicações do número de horas de luz, mas por uma questão de descanso, por uma questão de produtividade dos animais, porque em termos de produção de ovos, em termos de maturação sexual, não devemos, mas podemos ter 24 horas de luz. Claro que isso não é correto. O animal precisa de descanso, precisa de horas de escuro também, e então não é correto fazer isso. Mas em termos de maturação sexual poderíamos fazer isso perfeitamente, porque não ia ter nenhuma influência. Ou seja, vamos falar aqui estamos a falar em exclusivo da influência da luz na maturação sexual destes animais e no que vai originar o seu sistema reprodutivo. Por isso, podemos dizer assim, desta forma grosseira. Já sabemos que não é o correto, mas poderíamos dizer. Em termos de programas de luz, para a fase de recria, podemos falar em dois. Em termos básicos,
que será um programa constante ou um programa decrescente. Quais são as diferenças entre eles? Programa constante. Para mim, é o mais fácil de trabalhar neste tipo de sistemas que nós, em que a nossa realidade está mais focada, ou seja, que é sistemas abertos, sistemas, digamos, caseiros, sistemas domésticos, o que quiserem chamar, em que estamos muito influenciados pelo ambiente externo. Por norma são sistemas que têm uma estrutura de apoio aos animais, mas passam a maior parte do tempo livres, com entrada e saída à sua vontade. É mais fácil de trabalhar esse sistema constante, que é, e já vamos explicar mais em pormenor, manter as horas de luz constante. Temos também os sistemas decrescentes. Estes são sistemas que não é impossível trabalhar nesse tipo de produções mais familiares, produções mais pequenas, produções de ar livre, digamos assim, mas é um sistema mais exigente, com mais tempo, com mais capacidade para estudarmos aqui as horas de luz, que basicamente no fundo é as horas de luz que os animais têm acesso terão de decrescer ao longo das semanas, ao longo da 10ª semana até mais ou menos à 17ª semana. É mais complicado, não é impossível, mas normalmente este tipo de sistemas trabalha-se mais, não é obrigatoriamente assim, mas por norma é assim, em sistemas fechados, em sistemas industriais mais intensivos. Então vamos ver com mais detalhe como é que funciona esse sistema constante. É muito simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças, como às vezes pensa-se que podemos fazer. Como é que temos que fazer? Primeira coisa, saber a idade dos animais que adquirimos. É importantíssimo. Nós podemos adquirir animais com um dia, podemos adquirir animais já recriados com 2 semanas, 3 semanas, um mês. Tudo vai depender da região em que trabalhamos. E porque é que é importante saber a idade que os adquirimos? Que é para aqui definirmos qual é a 10ª semana de vida. Porquê? Como já falámos atrás, é esta a semana que vai influenciar a sua maturação sexual, então temos que saber. Se adquirimos, por exemplo, um animal de um dia, já sabemos que dali a 10 semanas é a 10ª semana. Se for com 15 dias, estamos com 2 semanas de vida, dali a 8 temos a 10ª semana de vida. Por isso é que é importante sabermos como vamos fazer. Como é que vamos fazer então? Vamos imaginar, definimos qual é a idade de a 10ª semana de vida desses animais que adquirimos e vamos supor que temos aqui que na semana 10 temos, isto são números aleatórios, até vou exagerar aqui um bocadinho nos números para ser mais fácil de compreensão. Temos 8 horas e na semana 17 de vida dos animais temos 12 horas de luz diárias, ok? Isto são exemplos aleatórios. O que é que temos que fazer? Olhando para estes números, temos aqui uma situação que percebemos facilmente que estamos numa situação crescente de luz, ou seja, passamos da semana 10 com 8, vamos passar para 12, ou seja, os dias aqui estão a crescer, que é o caso que está a acontecer nesta altura, não com esta frequência tão grande, mas lentamente os dias estão a crescer. Como é que podemos ver isto? Muito fácil. Dr. Google, escrevemos lá a nossa região, número hora de luz no dia X em Barcelos, neste caso. Depois calculamos qual é a semana 17, número hora de luz no dia X e obtemos essa resposta. Nascer do sol, pôr do sol, calculamos e já vemos o número de horas.
Então aqui verificamos que temos um aumento da semana 10 para a 17 de 4 horas. Como é que vamos fazer aqui neste sistema constante? Neste sistema constante, como o próprio nome diz, o nosso objetivo é manter as horas constantes. Então, o que é que temos que fazer? Temos que fazer aqui um programa de luz em que vamos aumentar 4 horas na semana 10. Claro que este exemplo é muito forte, há uma diferença muito grande, por norma não é assim uma diferença tão grande, mas é este o exemplo que está, é este que vamos usar. Convém sempre terem atenção que não vamos chegar ao dia X e aumentar 4 horas. O aumento de horas também deve ser gradual, para não haver um choque muito grande para os animais. Mas qual seria aqui então o nosso objetivo? Aumentar 4 horas na semana 10. Para quê? Para 8 e 4 ficávamos com 12 e vamos manter o número de horas de luz constante. E entre a semana 10 e a semana 17 vamos dar aos animais sempre 12 horas de luz diária. E porquê? Aqui é a questão que falámos já noutros vídeos e vamos relembrar, é que a maturação sexual dos animais é influenciada pelo aumento do número de horas de luz diária. Ou seja, nós se tivermos num sistema crescente em que o número de horas de luz estão a aumentar de dia para dia, basicamente estamos a dar a informação aos animais que, atenção, estás a receber mais luz, a tua maturação sexual tem que começar a aparecer. Ou seja, a tua vida reprodutiva está próxima. E é isso que não queremos. Porquê? Por vezes vemos situações que havia um planeamento, vamos imaginar que às 20 semanas de vida os animais já deviam estar na plena ou com um pico bastante bom de produção do número de ovos, e às vezes começam às 15, às 16. Porque uma desregulação aqui do número de horas de luz, os animais acabam por não ter o seu sistema reprodutivo ainda preparado e vai nos trazer problemas no futuro, ok? São animais que ainda não têm o peso adequado, o organismo não está pronto para reproduzir e temos outros problemas como o prolapso do oviduto, por exemplo, entre outros que podem acontecer. Porquê? Porque não adequamos o programa de luz para estes animais. E então o que é que nos vai levar? Perdas financeiras, perdas não financeiras diretamente se for, por exemplo, o caso de uma produção mais familiar, só para o consumo interno, mas por exemplo, se for uma produção para aquele nosso rendimento extra em que vendemos os ovos, por exemplo, no mercado, aquele milheirozinho que estamos a fazer através das galinhas, por exemplo, se não conseguirmos, se tivermos essas perdas, já não vamos conseguir que essa situação aconteça. Então, este é o exemplo de como mantermos a situação do modelo constante. Há aqui outro exemplo que podemos fazer, que é, por exemplo, o exemplo 2, enquanto temos a situação inversa. Vamos imaginar que na semana 10 temos 12 horas de luz e na semana, por exemplo, 17 temos 8 horas de luz. O que é que vamos fazer aqui? Nada. Não há qualquer tipo de problema, porque o que vai influenciar os animais de estimular o seu processo de maturação sexual, o seu processo produtivo, vai ser o crescente aumento do número de horas de luz. Ou seja, aqui temos o contrário, passamos de 12 para 8, ou seja, estamos a diminuir, estamos a dizer ao animal que, atenção, que não está a época ainda certa, não vamos apressar as coisas, ok? Então não necessitamos de fazer nada aqui, não necessitamos de fazer nenhum tipo de programa de luz, só vamos precisar de fazer um programa de luz após essas 17 semanas, que é quando temos que começar a preparar a situação produtiva, como já falámos noutro vídeo. Qual é então o objetivo destes programas?
O objetivo é mesmo isso, é que os animais entrem na fase produtiva com as melhores condições possíveis. Nem sempre entrar muito cedo é bom, neste caso é mau. Nem queremos que ele entre muito tarde, porque também é mau, mas com este tipo de programas, com este tipo de situações simples, com um programador de luz que vai fazer o trabalho por nós, claro que temos que fazer os cálculos e a preparação antes, mas sem trabalho também não há nada. Mas depois disso está feito, é só deixar lá o programadorzinho com as indicações corretas, ele vai ligar e desligar por nós. Com isso vamos ter os animais numa posição boa, com um peso bom, com a idade correta, para fazer este tipo de produções na idade certa e evitar com isso estas perdas que não são necessárias. Usei aqui então estes dois exemplos um bocadinho diferentes e com bastante diferenças. No nosso país não acontece diferenças tão grandes, mas foi um exemplo que me surgiu e é importante, não vamos, fica aqui a ressalva novamente, é que não vamos adicionar de um momento para o outro 4. Rotinas por semana de 4, de meia hora a uma hora já é muito, meia hora, 30 minutos, 45 minutos no máximo por semana, para também não ser um choque muito grande para eles, ok? São pequenas estruturas simples que mesmo na nossa produção caseira, na produção doméstica, não podemos fazer este tipo de situações e melhorar e muito a nossa produção. Não é só para os grandes, não é só para os industriais, nós também podemos fazer isto e podemos obter aqui um rendimentozinho extra, uma melhor produção. Nas alturas mais exigentes temos os nossos ovinhos, não precisamos de ir buscar fora e isso também é importante e é essa a informação que eu quero trazer aqui. Espero que tenham gostado, já sabem, como sempre, qualquer dúvida ou qualquer sugestão, podem me enviar uma mensagem ou deixar um comentário abaixo. Fiquem bem e até à próxima!